Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente e dando continuidade ao curso, falaremos agora sobre a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Vimos no início do curso a terminologia RPAS, ou seja, Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, e utilizamos esse termo pois estamos falando da aeronave, da estação de pilotagem e do enlace de comando e controle. E é por isso que a Anatel entra como uma agência regulatória do ponto de vista da operação de aeronaves remotamente pilotadas, pois a certificação das frequências utilizadas no enlace de pilotagem é responsabilidade do operador e deverá estar de acordo com as regulamentações da Anatel. Isso é uma lei de 16 de julho de 1997, na qual, no artigo 161, parágrafo 2º, está escrito que é vedada a utilização de equipamentos emissores de radiofrequência sem a certificação expedida ou aceita pela agência. Aqui o exemplo de uma notícia de 2017 relatando a necessidade do registro da operação de drones do ponto de vista da Anatel. Mas como saberemos se a aeronave está em conformidade com a Anatel? Um caminho para responder esse questionamento é analisar se o equipamento possui a etiqueta da Anatel. Caso esta etiqueta esteja disponível, significa que o produto foi homologado para comercialização no mercado brasileiro. Caso contrário, se não identificarmos o logo da Anatel, significa que o produto deve ser homologado pelo processo de declaração de conformidade. O sistema da Anatel, responsável por permitir a declaração de conformidade, se chama Mosaico. Nele, poderemos fazer o requerimento da declaração de conformidade. Será necessário o fornecimento do CPF, caso seja pessoa física, ou CNPJ, se for pessoa jurídica, um e-mail, um endereço, um telefone e um CPF que atuará como responsável técnico caso o cadastro esteja sendo feito por uma empresa. Também fotos, nas quais seja possível identificar a etiqueta do fabricante tanto na aeronave quanto na estação de controle, assim como uma indicação da localização do logo da Anatel que será inserido após a obtenção da declaração de conformidade. O número de série da aeronave e da estação de controle. Devem também ser fornecidos a nota fiscal do equipamento. Recomendo aqui como sugestão a utilização do certificado FCC, que seria o equivalente à nossa Anatel nos Estados Unidos, e o manual do equipamento, assim como o termo de responsabilidade, para o qual basta marcar a opção caso você concorde com os termos. Vemos aqui uma notícia de outubro de 2019 que trata da declaração de conformidade. A Anatel publicou o Manual de Orientações e Homologação de Drones. E na revisão de novembro de 2019 foi retirada a informação para gerar e visualizar o boleto, pois antes era necessário pagar o valor de R$ 200 para realizar o requerimento da declaração de conformidade. Após o processamento das informações e das documentações fornecidas, será então emitida uma declaração de conformidade como esta ilustrada. Lembrando que deverá ser incluído tanto na estação de pilotagem quanto na aeronave a etiqueta com o número da declaração de conformidade da Anatel. Falaremos agora do Ministério da Defesa, pois ele entra como mais um pilar regulatório para a operação de aeronaves remotamente pilotadas, especificamente no caso do aerolevantamento. Mas o que é o aerolevantamento? É um conjunto das operações aéreas ou espaciais de medição, computação e registro de dados do terreno. Para mais informações, basta acessar a página do Ministério da Defesa no endereço gov.br. Lá, procurar pelo campo Atuação e Aerolevantamento. O Ministério da Defesa ainda preparou um compêndio de legislações e questões técnicas e legais sobre o aerolevantamento. O compêndio contém perguntas como esta:
como, por exemplo, quem está autorizado a realizar o aerolevantamento. São entidades nacionais inscritas e regularizadas no Ministério da Defesa. Para cada projeto a ser executado por essas entidades inscritas, o Ministério da Defesa expede uma autorização. E todos os projetos, sem exceção, demandarão encaminhamento ao Ministério da Defesa com os metadados da área levantada ao final, através do formulário J. O que são categorias de aerolevantamento e quais são essas categorias? É uma classificação estabelecida por este decreto, sendo que a categoria A são entidades que realizam todas as fases do aerolevantamento. A categoria B são entidades que realizam apenas a fase aeroespacial. E a categoria C são entidades que realizam a fase decorrente do aerolevantamento e geram o produto primário do aerolevantamento e seus produtos decorrentes de aerolevantamento. Outra pergunta comum é: uma pessoa física pode fazer o aerolevantamento com uma aeronave remotamente pilotada? A resposta para essa pergunta é não, já que a execução do serviço de aerolevantamento é exclusiva de empresas inscritas nas categorias A ou B no Ministério da Defesa. E a execução do produto decorrente de aerolevantamento deve ser feita obrigatoriamente por empresa inscrita no Ministério da Defesa nas categorias A ou C. Aqui fica um exemplo de uma notícia falando sobre o aerolevantamento com drones e a inscrição no Ministério da Defesa. Deixo também como sugestão a consulta à página da T4 Drones, empresa que possui a categoria Alfa para aerolevantamento. E por fim, falaremos do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um pilar também para quem deseja trabalhar com aeronaves remotamente pilotadas na área de pulverização agrícola. A Portaria 298, de 22 de setembro de 2021, estabelece as regras para a operação de aeronaves remotamente pilotadas destinadas à aplicação de agrotóxicos e afins. Vale ressaltar nesta portaria o artigo 3º, o qual trata que os operadores de aeronaves remotamente pilotadas deverão possuir registro junto ao MAPA. O artigo 4º traz que, para obter o registro, os operadores de aeronaves remotamente pilotadas deverão possuir um responsável técnico, ou engenheiro agrônomo, ou engenheiro florestal. E, além disso, o aplicador aeroagrícola deve possuir um CAAR, que significa um curso homologado pelo Ministério da Agricultura. Então, aqui, resgatamos aquela questão de o porquê devemos entender a regulamentação, pois, dependendo do tipo de aplicação que faremos, teremos um impacto regulatório importante no nosso planejamento estratégico. E com isso, encerramos a nossa maratona ao longo da regulamentação e operação de aeronaves remotamente pilotadas. Deixo aqui os meus contatos e o meu profundo agradecimento pelo interesse e participação de vocês neste curso. O meu muito obrigado e até breve. Um abraço!